Oi, gente linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou contar a história da minha transição capilar pra vocês. Comecei em 2018, terminei mais ou menos em 2020, 2021. E aí eu queria contar essa história pra vocês, porque quando eu estava em transição, eu amava ver esse tipo de vídeo, então me inspirava muito ver a história de outras pessoas que já passaram por isso. E aí eu vim trazer então essa história pra vocês. Bom, na época da minha transição capilar eu tirei foto de basicamente todo o processo. Então eu vou estar deixando as fotos passando aqui pra vocês. Eu vou até vir um pouquinho pro lado pra deixar as fotos passando aqui. Tá, então vamos lá, vou começar por quando eu alisei. Eu sempre usei o meu cabelo cacheado, assim, até os meus 14 anos, mais ou menos, que foi em 2016. Eu usava meu cabelo cacheado, normal. E aí, em 2016, eu passei um tempo fazendo chapinha nele, direto, assim. Então, eu fiquei mais ou menos um ano e pouquinho alisando o cabelo com chapinha mesmo. Toda vez que eu lavava, eu fazia chapinha. E aí, no final de 2017, eu resolvi realmente alisar o meu cabelo. Porque eu ia fazer uma viagem pra praia, enfim. Então, eu tinha duas opções. Ou eu escolhia alisar ele de vez, ou usar ele natural na viagem. E essa opção, pra mim, era inviável. Então eu resolvi alisar o meu cabelo em 2017. Acabou que eu alisei ele por um curto período de tempo, assim, comparado a muitas meninas que ficam anos alisando o cabelo, eu alisei somente por 5 meses. Enfim, porque eu alisei a primeira vez em dezembro de 2017. Depois disso eu fiz mais uma vez e aí em maio de 2018 foi a última vez que eu fiz. Logo quando eu fiz, assim, a segunda vez, eu já comecei a me sentir meio mal. O que me fez querer passar pela transição capilar foi porque eu odiava aquele processo, né? De fazer a progressiva, era muito ruim, eram muitas horas, era caro. E da segunda vez que eu fiz eu tive um problema de dor no couro cabeludo, assim, uma dor bem forte. E eu fiquei muito assustada, né? Porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, enfim. Eu achei muito esquisito. E aí eu comecei a ver alguns vídeos de transição no YouTube. E aí isso me deu vontade de tentar conhecer o meu cabelo natural. Eu tava com vontade realmente de ver como ele era, de ter os dois, sabe? As duas opções. E em julho de 2018 foi quando eu realmente resolvi que eu ia de fato passar pela transição. Tem até algumas fotos aí do começo da minha raiz já crescendo, que eu vou deixar passando pra vocês. Nessa época, então, era 2018, né? Eu tava com 16 anos. E aí eu resolvi realmente tomar a decisão de passar pela transição capilar. Quando a raiz começou a aparecer, eu tentei por um período usar rabo de cavalo para poder esconder, mas eu me sentia muito mal, gente, porque eu odeio usar meu cabelo preso desde sempre. Então isso era impossível pra mim, eu me sentia muito mal. Só que tava cada vez mais difícil, né, de andar, ir pros lugares com o cabelo com a raiz crescendo. Mas mesmo assim, às vezes eu ia pra escola, né, que era o lugar que eu ia todos os dias. Às vezes eu ia pra escola com o cabelo solto mesmo, com a raiz crescendo. E isso rendeu até um comentário uma vez, que eu fiquei assim me sentindo bem mal. Eu sei que muita gente também passa por isso. Tem muitos comentários maldosos, né, que as pessoas fazem quando você tá passando pela transição. Enfim, no meu caso, foi um dia que eu fui de chapinha pra escola. E aí falaram que eu tava bonita, porque ultimamente eu só tava usando, tipo, meu cabelo bagunçado. E isso me fez eu me sentir muito mal. Não teve jeito e eu tive que optar pela chapinha. Na verdade, tinha jeito, né, gente? Muitas pessoas passam pela transição fazendo penteados, fazendo texturização. Mas eu não tinha essa autoestima, gente. Eu me sentia péssima e eu preferi usar a chapinha. Lembrando que, se você escolher usar a chapinha para passar a transição capilar, você precisa ter em mente os riscos que tem. A chapinha, ela pode mudar totalmente a estrutura do seu fio. Eu não tive esse problema porque essa chapinha eu já usava desde antes, quando eu fiquei um ano passando chapinha no meu cabelo, e ele não alisou. Então, eu meio que já tinha uma confiança de que ia ficar tudo bem, e realmente ficou. Óbvio que, quando eu parei de usar a chapinha, os cachos estavam meio esticados, não estava 100% com a definição normal. Mas foi fácil de recuperar. Mas eu não recomendo pra ninguém passar a transição com chapinha, porque é um risco que você corre realmente do seu cabelo, de você ter que passar por outra transição por conta de alisamento térmico.
Então eu continuei, né, usando a chapinha no meu cabelo, e aí no final de 2018, em dezembro, eu resolvi cortar o meu cabelo. Acho que eu tava com 7 meses de transição e eu resolvi cortar o meu cabelo. Foi só porque eu tive vontade mesmo de cortar o meu cabelo. Eu queria ver como ficava o meu cabelo mais curto, porque eu nunca tinha tido. E eu resolvi cortar, mas isso também iria ajudar, né, a tirar boa parte da parte lisa do meu cabelo que tinha. Era ele todo, né, só tinha a raiz mesmo crescida. Então eu resolvi cortar e eu cortei no final de 2018. Assim, de primeiro momento eu gostei. Só que depois eu comecei a odiar, gente, porque eu não gosto. Eu descobri, né, que eu não gosto de mim com o cabelo curto. Nem tava tão curto, gente, ele tava mais ou menos aqui na altura do peito. Vou deixar as fotos passando. Mas eu me sentia muito mal, eu me sentia com cara de criança. Nossa, gente, era horrível. E sem contar que o meu cabelo ficou mais difícil de arrumar com a chapinha, com ele desse tamanho, porque quando você corta o cabelo cacheado, ele faz assim, né? Ele encolhe, ele dá volume. Então, eu fiz isso e aí a minha raiz ficou mais difícil de disfarçar com a chapinha. Então, foi uma fase bem complicada, assim. Sendo que a maior parte da minha transição eu passei com o cabelo desse tamanho, porque não tinha jeito. Eu tinha que ir cortando, né? Mas enfim, eu cortei essa vez em 2018, continuei usando a chapinha. Durante o crescimento do cabelo, eu tirava várias fotos, gente, então isso é muito legal. Você documentar pra você ir vendo quando seu cabelo tá crescendo e tal. Então tem várias fotos que eu vou deixar aqui da minha raiz crescendo bastante. Durante esse processo de crescimento, eu passei a cuidar mais do meu cabelo, então eu fazia muita hidratação. Para crescimento, eu fazia umectação com óleo de rícino e usava o tônico diário da Gota Dourada. Gente, eu vou ser sincera com vocês, eu não acho que isso ajude muito no crescimento em si. Eu não acredito nisso, porque o nosso cabelo ele tem um código genético. Se o seu cabelo estiver saudável, ele vai crescer o tanto que ele tem que crescer. Então, assim, você pode usar aqueles tônicos para fortalecer o seu cabelo, para ele crescer mais saudável, mas isso não quer dizer que ele vai crescer mais, na minha opinião. Lembrando que eu não sou profissional, é só o que eu acho e o que eu vi pelas minhas experiências. Eu acho que o meu cabelo cresceu o tanto que ele tinha que crescer, o meu cabelo sempre cresceu bem. Então vocês vão ver aí, eu vou tentar deixar as datas para vocês terem uma noção do quanto que ele cresceu. Mas de qualquer forma eu tava cuidando bem do meu cabelo e eu sempre tava cortando as pontas, então ele tava bonito. Ele tava com cara de saudável. Então durante esse processo de crescimento, eu tentei por muitas vezes usar o meu cabelo natural no dia a dia, mas eu não conseguia. Então eu deixava às vezes ele respirar um pouco, um dia que eu fosse ficar em casa. Às vezes eu usava creme para poder tentar ativar um pouco os cachos, ver como ficava. Eu tenho várias fotos também de quando eu tentei. De quando eu tentava, né, deixar ele mais natural, para ver como tava também o crescimento dele, né, definindo mais os cachos. E também para ele poder respirar da chapinha, porque querendo ou não, gente, é uma coisa que prejudica muito o fio. Principalmente esse fio novinho que tá crescendo agora. E eu tacava chapinha, né? Eu nunca consegui, de fato, sair com meu cabelo 100% natural na transição e me sentir bem, de verdade. Me sentir confortável. Tem uma foto aqui que eu vou mostrar pra vocês, que foi um dia que eu até consegui sair assim. Eu fiz um penteadinho meio preso assim. E eu consegui até sair com ele natural e me senti ok, assim, mas nunca era 100%. Então, é difícil, é muito difícil passar pela transição dessa forma. Por isso que eu optava pela chapinha. Eu fui realmente pelo caminho mais fácil. Mas se eu pudesse recomendar uma coisa pra vocês agora vá testando o seu cabelo enquanto ele tá na transição. Vá testando finalizações, sabe? Tente passar a transição da maneira mais natural possível, para não danificar o seu cabelo, para ele crescer bonito e para você ir se acostumando com o seu cabelo natural. Eu não conseguia usar o meu cabelo natural e eu usava ele só com chapinha. Eu vou passar umas fotos para vocês verem como que ele ficava com a chapinha, pra vocês verem que ele ficava ok, ficava bem arrumadinho. Nesse quesito de sair de casa, eu não sofria nada, eu não sofria comentário maldoso, não sofria nada, gente, eu ficava muito bem. Uma vez eu fui pra escola com o meu cabelo natural, assim, em transição. Ele tava um pouco maior, a raiz. E aí eu prendi ele assim, metade. Tem uma foto bem ridícula, mas eu vou colocar aqui, que nem dá pra ver direito. Mas enfim, eu recebi alguns comentários, sim. E eu fiquei me sentindo muito mal, porque é difícil você tomar a coragem de sair com o seu cabelo daquele jeito, que nem você tá gostando. E ainda você receber comentários de outras pessoas
falando mal é muito difícil. Gente, em julho de 2019 eu cortei mais um pouquinho ele. Eu queria sempre ir tirando as pontinhas, né, gente, pra ficar mais fácil de voltar com o cabelo todo natural. Então, depois de julho, meu cabelo cresceu até o final do ano de 2019. Ele cresceu, eu tava já com 1 ano e 7 meses de transição. Ele foi um ano de crescimento, assim, dele, gente. Ele cresceu muito e eu não cortei depois de julho. Então, vocês vão ver, eu vou deixar uma foto aqui dele liso com chapinha pra vocês verem o comprimento que ele tava bem grande. Acho que foi janeiro ou fevereiro de 2020, eu resolvi cortar ele de novo, fazer um corte maior, assim. Então, vocês vão ver que eu cortei quase tudo, gente. Na minha nuca já não tinha quase parte lisa. Tava mais na frente sempre fica uma quantidade maior de pontas lisas. Então aí em 2020 eu fiz, acredito, mais um corte, que foi um corte em camadas, pra tirar um pouco dessas pontas da frente, ficaram muito lisas. E aí 2020 foi o ano que eu fui me desprendendo da chapinha aos poucos. Então eu fui aprendendo a cuidar do meu cabelo melhor e fui tentando me sentir bem com aquele cabelo, porque eu tinha usado ali muitos anos do meu cabelo liso. Então, eu quase não tive contato com o meu cabelo natural na transição. Então, era muito difícil eu aceitar aquela imagem que eu via com o cabelo natural. Eu fui usando ele um pouco natural, um pouco liso com a chapinha. Eu ia intercalando, assim, pra ficar uma coisa mais fácil, né, gente? Não ser algo super radical e da noite pro dia eu começar a usar o cabelo cacheado. Foi um processo. Só que nessa época era mais difícil de eu conseguir aceitar a minha imagem com esse cabelo. Por quê? Porque ele tava aqui, ele tava na altura do peito, ele tava bem curto pra mim, né? Então, ele curto e cacheado, eu me sentia muito mal, gente, eu me sentia feia de verdade. Então, por isso que eu fui me desprendendo aos poucos da chapinha, fui parando de usar, porque com ele liso ainda era mais fácil pra mim do que com ele cacheado, porque eu tinha que aceitar duas coisas novas e que eu não gostava, que era o meu cabelo curto e o meu cabelo natural. Então, por isso que eu fazia chapinha às vezes, pra me sentir um pouco melhor, mas mesmo assim não deixava de tentar usar ele natural, porque eu sabia que isso era importante. E aí, à medida que ele foi crescendo, eu fui me sentindo cada vez melhor com o meu cabelo. Vou deixar as fotos passando com datas e tal pra vocês verem. Que depois disso que eu cortei, fiz alguns cortes algumas vezes e assim foi tirando as pontas. Não, eu não fiz descer. A minha transição foi toda com chapinha. E vocês podem acreditar que tenha sido mais fácil e talvez realmente tenha sido. Mas depois de ter o meu cabelo natural, eu tive que aprender do zero. Eu tive que conhecer ele do zero e aprender a gostar dele do zero. Então, foi um processo muito difícil. Só que eu queria falar pra vocês, você que tá passando pela transição, ou você que terminou a transição e não consegue aceitar o seu cabelo, tenta, mas tenta de verdade. Eu não gostei do meu cabelo na primeira vez que eu vi ele natural. Eu não gostei do meu cabelo na primeira finalização que eu fiz, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Isso demorou, isso levou tempo. E eu tive que ter muita paciência. Você vai ter que ter muita paciência para conseguir gostar do seu cabelo. Óbvio que tem exceções, mas a maioria tem essa dificuldade, porque é uma coisa diferente e é uma coisa que foi a sua vida imposta como algo que é feio, que é desarrumado. Então você vai ter que aprender a gostar, e o seu cabelo é lindo e ele fica lindo em você. Só que você vai ter que aprender a ver dessa forma. Então, pra você que tá no início da transição, é normal você se sentir mal. Todo mundo que passa pela transição tem problema com autoestima. Pelo menos a maioria das pessoas, a maioria das mulheres que passam pela transição tem esse problema, porque é algo difícil. Não é algo comum. Então a gente acaba sofrendo, é normal. Mas você não pode desistir de ver o seu cabelo natural. Hoje eu amo o meu cabelo. E quando isso acontecer com você, você vai perceber que a transição foi a melhor decisão que você tomou. Hoje em dia eu amo o meu natural, eu me sinto linda com ele. Lembrando que nada impede que um dia eu queira alisar meu cabelo e faça isso de verdade. Mas eu vou fazer com a consciência tranquila de que eu conheci e amei o meu cabelo natural. É isso, gente, essa foi a minha história capilar. Enfim, então foi esse o vídeo da minha transição, gente. Ela encerrou mais ou menos, como eu falei pra vocês, 2020, 2021, eu não sei ao certo, porque eu fui tirando aos poucos, eu não tive um BC, não tive o Big Chop, que é o grande corte quando você corta tudo de uma vez. Eu fui cortando gradativamente. Eu não tenho uma data exata pra falar pra vocês, mas pelas fotos, mais ou menos vocês percebem que
acabou mais ou menos em 2020, eu acredito. Então eu passei 2 anos em transição, um pouco mais de 2 anos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários o seu relato, se você tá passando por esse processo, se você já passou. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal. Pode ativar o sininho também, pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Então é isso. Um grande beijo e tchau, tchau!